Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Na Mesa. Comigo e a minha digníssima esposa Débora. Todos os dias de manhã, nessa humilde mesa, a gente senta, a gente ora pelo um bocado de pessoas e a gente também lê a palavra. E a gente vai trazer para vocês uma reflexão, né, um bate-papo sobre o cristão e a política. Rapaz, será que vai ser polêmico isso aqui? Vai ser quente. A palavra cristão e política tem dado muita polêmica, né? Desde, sei lá, 4, 5 anos atrás. Sei lá, acho que sempre deu, né? Essa coisa de direita, esquerda. Se a gente vai olhar até a história mesmo da igreja, sempre teve política no meio. Sempre foi tenso. O negócio sempre foi tenso. E nas épocas em que não foi, não deu muito certo. Tem que ser tenso mesmo, eu já estou dando spoiler. Já está dando spoiler. Pois é, e a gente vai trazer alguns pontos de vista aqui importantes. E como eu e Débora, né, um casal, uma família missionária, a gente consegue ser missionário, trabalhar na obra e lidar com esse mundo que tem política, que tem direita e esquerda. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o texto base que a gente vai usar é um texto da nossa reflexão, que é um texto de um profeta também muito polêmico, que é o profeta Isaías. Então, abre aí na tua Bíblia, Isaías 58, e é o capítulo todo, vai falar sobre o que a gente quer discutir aqui nessa conversa, né? Ele é pequenininho, né? Tem só 14 versículos. Exatamente, mas exatamente. A gente não precisa necessariamente ler ele todo, mas a gente vai só dar uma passeada e aqui. Pontuando algumas coisas que são importantes. Isso. Porque nós somos professores, né, e mentores de muitos missionários, né? A gente tem uma comunidade chamada Propaga, hoje tem mais de 75 missionários em pelo menos 4 continentes. Tem pastores também, pastores, né? bispos, né, líder de ministério, líder de agência. É tanta gente de tanta denominação diferente. Mas o que é que essas pessoas têm em comum? Elas são cristãs, né? E líderes. E têm tido esse chamado para honrar a Deus e proclamar o nome de Deus através de projetos sociais. Eu acho que é isso que une, projetos sociais, projetos sociais como estratégia de missão, né? Propagação do evangelho, Vamos lá, vamos trazer Isaías, né? É engraçado, ele começa aqui o episódio falando assim: grite bem alto, sem parar. Tem algumas versões que são proclame, tão alto quanto uma trombeta. Tão alto quanto a trombeta, está aqui na minha versão, verdade. E anuncie ao meu povo a sua maldade e os seus pecados. Ou seja, ele já vai avisando que não vai ser uma coisa fácil de você ler, de você ouvir. Exatamente. E aí qual é o problema? Ele começa a debulhar aqui a problemática. É que essas pessoas, elas são zelosas com a religião. Ele está falando de pessoas que têm... Ele começa a descrever o que acontece. Então, elas vão diariamente para o templo, elas se alegram em ouvir a leitura da palavra, elas não desprezam, né, os mandamentos, elas procuram fazer a lei ser cumprida e parecem desejosas nessas pessoas em se aproximar de Deus. E são pessoas aqui, ele vai descrevendo, são pessoas que jejuam, são pessoas que oram. Então, se a gente ficasse só nesses versículos, poderia ser, de repente, uma carta de Paulo, ele dizendo que ele tem muito orgulho, que ele se alegra muito dessa determinada igreja. Mas é verdade. Se você vê as características dessa galerinha aqui, poderia ser um pessoal, né, sendo elogiado, a pessoa dizendo assim, ó, muito bem, continuem assim. Só que aí a gente, né, e é engraçado, o capítulo continua. E é engraçado porque... a gente vai ver, se Isaías tivesse vindo, por exemplo, na época de um determinado rei que desprezou completamente Deus, que colocou altares, né, dentro da cidade santa, né, no meio do povo, talvez ele não diria isso, mas ele está falando para uma geração e um determinado povo, aonde o templo já foi restituído, a cultura hebraica, né, das festas, de tudo já foi restituída. Então, e esse povo já é um povo que veio
né, que viu outros povos abandonando Deus, deixando Deus, e agora eles estão com muita sede, né, da cultura, né, com muita vontade de Da praticar. religião mesmo. Porque, na verdade, assim, o conceito de religião dentro de uma tribo é diferente, né? Para eles era lei, era cultura, era o que Moisés, o antepassado, ordenou, né? Sim. Então, de praticar a cultura, Mas eles têm. A cultura aqui e a religião se fundem. se funda, é verdade. Então eles estão desejosos de buscar Deus através da religião. Eles acham que estão fazendo tudo certo. Exatamente. Eles querem isso. Praticando o que os antepassados deixaram. Porém, é muito engraçado, né? Porque houve uma polarização para não fazer nada e agora está tendo uma polarização de excesso de práticas, né? Isso, excesso de práticas. E nada em excesso é muito bom. Isaías está falando para um público que está fazendo tudo do jeito muito certo. Porém, existe um ponto importante que ele vai citar aqui. Aí a partir do finalzinho do versículo 3, né, que ele já vem dizendo assim, que mesmo a versão que a gente está lendo, só para você acompanhar se você quiser, é a NBV. A gente está com a Bíblia online aqui. Isso. Então, ele diz aqui no versículo 3, no final, é que mesmo no dia do seu jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam e exploram seus empregados. Já começou mal, né? Meu Deus. Então, é a galera que não As pessoas consegue fazem jejum. pôr em prática o que verdade. elas pregam, né? O que elas dizem acreditar. E aí vem essas perguntas, que são perguntas retóricas mesmo, né? Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou responder a oração, as suas orações? Será que esse é o jejum que eu escolhi? Será que eu desejo que passem fome, andem curvados, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas? Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Então ele faz a pergunta e ele mesmo já responde. Exato, exato. E aí vem a bela lição que a gente aprende aqui, e eu preciso compartilhar algo bem pessoal com vocês, é que eu me lembro bem de uma época que a gente ainda estava sentindo esse chamado de Deus para servir como missionários, mas a gente ainda não tinha tomado essa decisão. Eu não sei se tu lembra disso, teve um dia que a gente estava no carro, a gente estava voltando da praia, era um dia bem tranquilo, e por algum motivo, não lembro por que foi, a gente começou a ler essa palavra aqui. Eu abri e eu comecei a ler para você, Isso. em voz alta. E a gente quase que tem que parar o carro, tanto que a gente chorou. Chorou, lembro disso. Foi um bem momento pesado. muito, muito, muito especial. Assim, o Senhor falou muito com a gente por isso. E a gente tá falando muito. num contexto em que a gente estava num país 95% muçulmano, não foi isso? Foi no Senegal que aconteceu isso? Não. Foi aonde? Foi antes de ir para o campo? A gente ainda estava no processo de chamado. Meu Deus do céu. É. Deus estava preparando a gente então. Isso. A gente ainda não tinha tomado a decisão. A gente E Deus estava preparando para a gente chamado. lidar com o Senegal, né? Porque é muito parecido com isso aqui, o contexto. E é também um alerta mesmo para a gente purificar os nossos próprios corações. Para a gente abrir mão da hipocrisia. Porque se você parar para pensar, não tem como condenar essas pessoas. Porque no final das contas é uma tendência que todo mundo tem. Todo mundo que... Uma supervalorização da prática, que é né? zeloso, né? Da religião, dos preceitos. Todo mundo acaba em algum momento sendo tentado a cair nesse Porque nesse principalmente pecado a prática religiosa satisfaz o sacerdote, né? Satisfaz o líder. Mas o coração é que agrada a Deus, né? A forma como o seu coração está, né? Exato. E aí ele já começa aqui no versículo 6 dizendo, não, o jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravos. 7. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Aqui ele parou. Ele disse o que ele quer que seja feito. Então, primeiro ele fez a pergunta, questionando mesmo, confrontando essas pessoas, porque as pessoas estão assim, por que que eu jejuo e eu não tenho resultado? Por que que eu oro e não tenho resultado? Como se fosse uma barganha, né? Exato. Aqui a gente chega naquele velho conceito da fé
E as obras, ou Exato. do merecimento de alguma coisa, as obras Se eu estou como fazendo tudo caminho até direitinho, porque Deus. isso não está dando retorno, né? Exato. Ele faz essa pergunta, né, para que as pessoas possam refletir e logo em seguida ele responde, o próprio Deus responde a isso, Isso. dizendo que não é o jejum, que o jejum não está sendo feito corretamente. Esse não é o jejum que ele quer. Só que depois que ele diz o que ele quer, aí vem uma coisa linda, 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 que é uma série de promessas. O versículo 8, né? A partir do versículo 8. É Se muito lindo vocês isso fizerem aqui. isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês no instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá: eu estou do seu lado. Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma, meu Deus, de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a luz do Senhor aparecerá brilhante nas trevas e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente, Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Olha que interessante isso, gente. E antes de ler esse próximo versículo, eu estava lembrando de uma história lá que aconteceu no Senegal, né? E eu acho que, com certeza, Deus estava preparando a gente quando Ele trouxe isso, né, dentro do nosso carro, antes de ir para o campo. Porque a gente foi para um campo onde a religião praticada naquele campo era muito exigida que fosse praticada, né, 100%. E ela era muito em público, né? Em Tinha público. todo um espetáculo. Exatamente, exatamente. De você fazer aquilo ali em público, fazer as orações. E é muito parecido com essa situação. Mesquita, E eu lembro que a gente foi, eu e Gabriel, né? Gabriel eu acho que tinha 15, sei lá, 16 anos. Era já um jovem, adolescente para jovem. E a gente entrou dentro da polícia para fazer o visto dele. Foi 16 anos, que é o momento que se faz o visto. E alguém tinha acabado de vir do Brasil, era eu. E sempre os meninos pediam comida, sandália havaiana, enfim. Se você não entende o contexto, só vai entender quem é de Recife, né? Os recifenses gostam de sandália havaiana e gostam de andar de havaiana na rua. Ou seja, andar de havaiana para tudo que é lado. E aí a gente trouxe uma sandália para ele e ele estava muito faceiro, assim, andando com a sandália dele para cima e para baixo. E quando a gente saiu da polícia, era uma sexta-feira. Na sexta-feira, os muçulmanos, eles oram todo mundo junto na rua. Só que assim, é algo muito interessante, é um fenômeno. Porque se você não conseguiu orar a semana toda, na sexta você é praticamente obrigado a orar. É como se a oração da sexta-feira, feita na mesquita, tivesse mais poder. E tivesse o poder de compensar as outras orações, né? E essa é a oração mais ou menos ali na hora do almoço, entre meio-dia e 3 horas, que é o momento em que as pessoas almoçam lá. Só que todo mundo para na rua, táxi para, o comércio para, todo mundo enche a rua. E a minha preocupação era, Gabriel, bora terminar logo pra gente voltar antes que pare tudo, porque se parar tudo, a gente tem que passar todo o momento da oração parado, olhando as pessoas orarem. Fica tudo engarrafado. Fica tudo engarrafado, tudo para. E quando a gente saiu, eu puxando ele, querendo pegar o carro e ir embora, né? Um homem em situação de rua, mas uma situação assim, deplorável. E assim, a polícia era na frente de uma grande mesquita, então tinha um movimento muito grande. E ele falava com a gente em um Wolof, eu não entendia muita coisa porque ele não tinha os dentes, a sua voz estava muito ruim. E eu só sei que ele olhava e apontava para os pés. E eu tentando entender, Gabriel do meu lado já tinha entendido. E ele olhando para os pés, quando eu olho para os pés dele, estavam muito inchados.
eu olho para os meus sapatos, e já era difícil eu usar sapato, mas eu estava de sapato, e eu calculo, esse sapato não vai caber no pé dele, porque era bem menor, o pé dele estava muito inchado, e enquanto eu raciocinava e fazia esse cálculo, o meu filho se acocora, tira a sandália dele, e eu olho para ele e faço, filho, mas é a sandália que eu trouxe do Brasil para você. Ele fez, não pai, não tem problema. E ele calçou aquele homem, né? E foi muito engraçado porque nesse momento, todos com um tapetinho indo para a mesquita, o mundo parou para ver aquela cena. Não tem quando todo mundo para e faz, eu não estou acreditando. A própria pessoa, né, o rapaz, olhou e fez, não, eu não quero, tipo, a sandália é dele e tal. E ele calçou o rapaz, a gente levantou, e assim, Até esse gesto dele ter abaixado, ter é muito abaixado, ter simbólico, calçado, né? e a gente foi embora pro carro, eu de sapato e ele descalço. E todo mundo ficou olhando, todo mundo com um tapetinho indo orar. Ou seja, a oração era muito mais importante do que os pés daquela pessoa que precisava ser calçada. E aí vem esse versículo, né, que é o 12. Os filhos vão os seus filhos vão, estou me arrepiando, os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão como... Conhecidos como o povo que reconstruiu seu... Desculpa, o povo gente. que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Tem uma versão que diz, vocês serão conhecidos como Que lembrança restauradores forte. de brechas, né? Restauradores de brechas. Se vocês... Meu Deus, que lembrança. Desculpa, gente. Então, a gente tem aqui a promessa, né? A gente tem primeiro a apresentação da situação, depois a gente tem o confronto, Meu Deus. um chamado à reflexão através das perguntas que o próprio Deus faz, depois a resposta, que é o confronto, né? E depois a gente tem o que ele quer, a revelação da vontade dele. E a consequência, e em seguida, né? a promessa. A promessa. A promessa que vem para aqueles que se comprometem em fazer a vontade dele. E é aqui que a gente começa a pensar, e a gente tem olhado, né? Eu não diria mais com espanto, porque a gente já passou dessa fase, mas assim, com um pouco de preocupação, o que a gente tem se tornado como igreja, e o quanto que a igreja tem se comprometido com pautas político-partidárias, buscando que isso seja a solução para a nossa sociedade, para os males da nossa sociedade. E não só contaminando os nossos filhos, né? Contaminando a próxima geração, e ao invés de estar dando exemplo para essa geração. E aí me causa uma certa tristeza, porque primeiro a gente precisa entender o conceito, a diferença do conceito entre política partidária, né, que aí a gente realmente vê a igreja se aliando muitas vezes a projeto de poder e comprando brigas, levantando e abraçando bandeiras, pacotes e levantando bandeiras, como se tudo isso representasse a vontade do Senhor. Né? E esse é o problema de a igreja abraçar incondicionalmente política partidária. E aí eu já preciso dizer, né, que nós não acreditamos que a igreja deve se envolver com nenhum tipo de política partidária. E nós temos sido muito orientados mesmo por Deus para a gente não se envolver nesse tipo de ação. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados, e aqui está muito claro, para fazer política. Então, não é que nós não devemos fazer política. Ser pessoas que fazem política. Mas a política que Deus chama a gente para fazer é a política cidadã. Nós vivemos em uma cidade, nós vivemos em uma sociedade, e nós somos chamados por Deus para, com coragem, com ousadia, fazermos isso aqui. Abrirmos a alma para os famintos, ajudar os desesperados, e dividir a comida, e proclamar a verdade,
Isso é política. Como não seria? Como não seria, né? Isso é política cidadã, só não é política partidária. E isso já é e em cima disso que a gente está trazendo, gente, já tem tanto trabalho a se fazer. As pessoas, elas estão adoecidas e muitas das vezes os cristãos estão adoecendo ainda mais essas pessoas. Eu quero dizer para você, Deus está chamando você, Deus está trazendo essa palavra para você através desse vídeo. Se envolva com Jesus, é a única coisa que você tem que fazer. Conhecer Jesus, se aprofundar nas Escrituras e ser Jesus, ser o próprio Jesus aonde você está. Existem pessoas nesse momento com fome de pão, existem pessoas com dor na alma, existem pessoas querendo abrir mão da sua própria vida, existem casais se separando, existem pessoas precisando da sua oração, existem pessoas precisando de comida, existem pessoas precisando de tanta coisa. E quando eu e Débora, a gente se deparou com essa situação, confesso para você, no momento mais difícil, politicamente falando, de toda essa era, né, de guerra política que a gente viveu, Deus traz para a gente, de fato, o que Ele quer que a gente se preocupe. Como você tem usado o seu tempo, né? Como você tem dedicado o seu tempo para a obra missionária, né? A gente fala muito sobre projeto social não ser missão, necessariamente missão, mas missão envolve projetos que transformam a sociedade e transformam a vida das pessoas. Mas Deus te chama para ser um reparador de brecha. Deus não te chama para ser um religioso. Pratique a sua religião. Entregue o seu dízimo, a sua oferta. Faça parte do ministério de louvor. Pregue na sua igreja. Lave o banheiro da sua igreja. Se você é pastor, seja um pastor. Vá para a reunião do conselho. Vá para a reunião dos pastores. Eu sei que tudo isso precisa ser feito. Mas seja o essencial que Deus quer que você seja. Reparador, reparadora de brecha. Deus tem chamado a gente para ser pacificadores. Pacificadores. E hoje a gente tem visto, infelizmente, poucos servos de Deus com essa disposição de pacificar. A Bíblia diz para a gente fugir de discussões tolas, discussões inúteis. A gente precisa medir, calcular bem onde a gente usa a nossa energia, porque os dias são maus. E a gente precisa estar atento, porque Deus tem um chamado para nós, e se você não está exercendo esse chamado, você está em pecado. Porque enquanto você coloca a sua energia em algo para o qual você não é chamado, você está necessariamente deixando de fazer algo para o qual você foi chamado. E um dia você vai prestar conta do seu tempo a Deus. Não, e quando você deixa de fazer alguma coisa não acontece. Exatamente. Né? Imagina se a gente não tivesse dito sim para o Senhor. Nesse momento, nessa hora, às 10 horas, existem 170 crianças no oeste da África, no Senegal, junto com o nosso diretor Alex, a nossa diretora Ami, junto com esse casal senegalês missionário, sendo cuidados com muito amor, com muito carinho, ouvindo a palavra de Deus, se relacionando com Deus através da ação da igreja e da escola que a gente construiu. Se a gente tivesse dito não, Débora estaria no banco, eu estaria na minha empresa, nada de errado. Nada de errado teria acontecido, socialmente falando, né? Mas espiritualmente falando, a gente estaria em pecado, porque o seu sim é salvação para muitos. O seu não pode ser a sua salvação pessoal, mas a morte de muitas pessoas. E o Senhor está trazendo esse texto aqui para a gente, e essa lembrança, né, do meu filho lá na frente da polícia, na frente da mesquita, que veio aqui para dizer para você com o que você deve se preocupar de verdade. A oração é importante, a religião, a prática religiosa é importante, mas isso não pode ser maior. Isso não pode virar um bezerro de ouro na sua vida. E eu prego muito em igrejas, sou convidado muito para falar em igrejas e denominações diferentes. Eu tenho encontrado muitas pessoas cansadas.
Muitas pessoas cansadas de tanto fazer coisas, de tanto trabalhar na obra. Faça essa reflexão. Será que você está servindo a Deus ou você está servindo a um líder que quer alcançar os seus objetivos, que quer bater as suas metas e está usando a sua carência emocional, a sua vontade de querer suprir essa carência através de serviço e está deixando você cansado, cansada? Ou você está servindo ao Senhor? Porque não vai ser fácil servir ao Senhor. O próprio Jesus disse: no mundo você terá aflição, mas eu venci o mundo. Mas o que Isaías está dizendo aqui para a gente é que quando a gente é chamado para reparar brechas, quando a gente ocupa o nosso lugar no reino de Deus, fazendo aquilo de fato que Deus separou para nós, o Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Ou seja, a terra sempre vai estar difícil, sempre vai estar quente, sempre vai estar difícil de andar. Mas Ele estará satisfazendo, cuidando, caminhando conosco, alegrando o nosso coração. Então, eu vejo muita gente compartilhando muita coisa sobre política, mas eu não tenho lido os versículos compartilhados por essas pessoas. Eu não tenho sido abençoado por pessoas que deveriam estar abençoando. E é muito triste isso, porque quando a gente abre mão do nosso... Quando a gente se alia, a gente como igreja se alia a um projeto de poder, uma coisa muito triste acontece. A gente abre mão da nossa voz profética. Voz profética. A gente não pode abraçar nenhum projeto de poder, porque a nossa sede, a nossa fome, elas são por algo que a gente não vai conseguir atingir aqui na Terra. Verdade. E que nenhum ser humano nunca vai conseguir criar. Então não existe na Terra nenhum mecanismo, nenhum sistema que possa suprir a sede de justiça que habita em nós. Não porque pode. nós somos movidos pelo reino. Verdade. A gente discerne coisas muito mais profundas. O Espírito, ele dá pra gente esse anseio de algo que é eterno. Então, como eu posso ter sede e fome de algo eterno e comer migalhas que foram criadas ou foram deixadas por pessoas no terreno material? Não tem como. Então, a gente precisa exercer a nossa política cidadã, nunca partidária. Isso é um grande erro e isso é algo que nos faz perder o poder. Eu vi em algum lugar essa frase, eu não vou lembrar o autor agora, a pessoa dizendo assim: hoje em dia a igreja não pode mais dizer que não tem nem ouro nem prata, mas a gente também não pode dizer, a gente não consegue mais dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Infelizmente, a gente tem aberto mão do nosso poder espiritual, em detrimento de poder aqui na terra. Em detrimento do ouro e da prata, né? Em detrimento, muitas vezes, do ouro e da prata e de poder mesmo. Então, que a gente possa estar atento a isso, que a gente possa voltar mesmo a ter sede de coisas que são eternas e que a gente possa servir a Deus no aqui e no agora, matando a sede, matando a fome dos pequeninos, daqueles que Deus tem chamado a gente para servir, daqueles que Deus tem colocado no nosso caminho, e que a gente possa ser reparadores de brechas e fazer a diferença nesse mundo e caminhar livres, como a igreja é livre, porque a igreja não é de ninguém a não ser do Senhor. Ela não é minha, nem sua, nem de nenhum líder religioso ou de nenhum lado, político. Né? Ela não tem lado, ela não tem representante, a não ser Jesus Cristo, ela não tem dono. Que é a pedra angular, né? Que é a está pedra no angular. Centro. Exato. Ele não está nem na direita, ele não está nem na esquerda, ele está no centro de todas as coisas. Ele é o cabeça. Então, que a gente possa ter esse discernimento e que a gente nunca deixe de sentir essa sede pelo que é eterno. Que você possa usar o seu espaço, a sua voz, para pregar o Evangelho. Deus está com saudade de você. Deus está chamando você para que você volte para o campo missionário. O seu campo,
a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a sua igreja, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola, o lugar onde você vive, pelo caminho aonde você anda de 8 às 18, das 18 às 22, para que você não seja conhecida como alguém que defende uma ideologia, uma posição política, mas que você é alguém que defende porque você crê que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou e agora está entre nós. Eu quero orar por você nesse momento que foi tocado com essa palavra. Já deixa o teu like aqui no vídeo, já deixa o teu like que é muito importante, se inscreve no canal. Compartilha com alguém, mas eu queria orar pela sua vida nesse momento que tá recebendo um chamado missionário. Não é todo mundo que vai entender o que foi dito aqui, não é todo mundo mesmo, mas você que chegou até o final desse vídeo, existe algo dentro de você, existe uma chama dentro de você que está chamando você para viver em outro nível, levar a sua vida para um outro patamar de relação com Deus, tá? Fecha os teus olhos, eu vou orar nesse momento. Senhor Deus poderoso, eu te peço pela vida dessa pessoa que está nos assistindo, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, pela vida dessa pessoa que nesse momento, Senhor Deus, chegou até o fim desse vídeo, Pai. Sentindo a Tua presença, Senhor Deus, se emocionando com os textos de Isaías. Mas eu quero, Pai, nesse momento te pedir, levanta outros Isaías, Senhor Deus. Homens e mulheres, Senhor Deus, para que nesse tempo sejam profetas, sejam profetisas, sejam homens e mulheres, Senhor Deus, que vão confundir os sábios, que vão fazer coisas, Senhor Deus, não extraordinárias do ponto de vista, Senhor Deus, performático, volumoso, mas que vão fazer coisas genuínas, Senhor Deus, que vão agradar o teu coração e que vão, Senhor Deus, saciar a fome, tanto de uma pessoa tão pobre que não tem o que comer, quanto a fome espiritual de uma pessoa tão pobre que só tenha dinheiro, Senhor Deus. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que reparadores de brechas, Senhor Deus, possam nascer, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, que esse vídeo seja compartilhado por milhares de pessoas, porque nesse momento, Senhor Deus, a Tua palavra precisa ser compartilhada, o Teu evangelho precisa ser compartilhado, para que, Senhor Deus, profetas, pastores, evangelistas, líderes de ministérios possam se levantar, Senhor Deus. Possam se levantar nesse país, nesse mundo, Senhor Deus. Mas líderes que te representam. Líderes que usam o tempo unicamente para te glorificar e para falar do Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, por essa pessoa. Eu te peço por nós que estamos aqui. Abençoa esse quadro na mesa e que a gente possa, Senhor Deus, estar abençoando essas pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui. Mais uma lembrança, curte, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, para que a gente não perca mais o nosso tempo glorificando, exaltando, falando de coisas que não sejam a palavra do Senhor Jesus, que não seja o evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo Na Mesa. Fica com Deus.